Oi, eu sou a Anne e essa é a leitura do capítulo 5 do livro Aumente o Poder do Seu Subconsciente para Vencer o Medo e a Ansiedade, do Dr. Joseph Murphy. Aproveite para já se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado de todas as postagens. Deixe seu like e, se fizer sentido para você, deixe um comentário e compartilhe com alguém que você acredita que vai gostar dessas palavras. Vamos lá. Capítulo 5, o significado mais profundo do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei a casa do Senhor por longos dias. Esse é o Salmo 23, provavelmente o mais lido, repetido e citado da Bíblia. Muitas pessoas de todas as religiões meditam sobre essas grandiosas verdades e colhem resultados excelentes. Se você focalizar sua atenção nessas palavras, absorvendo-as para que se internalizem na sua mentalidade, estará meditando no seu sentido real e aproximando-se cada vez mais da sua própria divindade, da divina presença que habita o âmago de todas as pessoas. É a meditação que determina nosso destino, porque nossos pensamentos e nossas emoções criam e controlam o nosso destino. Meditar é um ato tão natural e real como a respiração, a digestão e a assimilação. Quando eu estava em Las Vegas, nos Estados Unidos, trouxeram uma senhora para se consultar comigo. Ela perdera a voz devido a um choque emocional, e os médicos garantiram que não havia uma causa física que explicasse a mudez. Eu a aconselhei a praticar o que chamo de verdadeira meditação. Como fui informado de que seu filho voltaria do Vietnã dentro de algumas semanas, pedi que se acomodasse em um lugar tranquilo, respirasse fundo várias vezes e imaginasse que o estava recebendo de braços abertos com uma alegria imensa e dizendo-lhe tudo o que uma mãe costuma falar nessas ocasiões. Deveria repetir esse filme mental pequeno por cerca de 10 minutos, 2 ou 3 vezes ao dia. Agindo dessa maneira, ela passou a concentrar sua atenção em um objetivo, uma meta definida. No final de 2 semanas, seu filho voltou da guerra, bateu na porta de casa e foi recebido com alegria enorme por ela, que começou a falar naturalmente. Isso foi resultado de uma verdadeira meditação, porque a mulher focalizou seu interesse e sua atenção no fato de estar abraçando o filho e falando com ele. O Senhor é meu pastor. Senhor significa Deus, o Espírito vivo todo-poderoso. Você deve se conscientizar de que seu poder, de que essa infinita presença estão em seu interior. O divino poder cuida de você como um pastor cuida de suas ovelhas e faz parte da sua natureza atender seus pedidos e clamores. Nada me faltará. Isso significa que, ao escolher Deus como seu pastor, você entrega aos seus cuidados amorosos. O pastor cuida dos seus animais mesmo durante o sono, examina cuidadosamente o campo em que eles pastam e arranca as ervas daninhas que poderão lhes causar malefícios. Leva-os para a sombra e os conduz em fila para descerem a ravina até alcançarem uma lagoa onde irão beber água e se refrescar. À noite, reúne-os perto da fogueira para verificar se há algum espinho machucando seus focinhos e, se os encontra, arranca-os e limpa o ferimento com óleo calmante. Examina com toda a atenção os seus cascos e toma as medidas necessárias para que estejam sempre íntegros. Um pastor ama suas ovelhas e elas respondem aos seus cuidados com carinho.
Usei uma metáfora, é nítido, para explicar como Deus, o Espírito vivo, toma conta de nós. Nada do que é bom nos faltará se escolhermos a suprema inteligência como guia e conselheira. As ovelhas também podem ser vistas como as ideias nobres, dignas de Deus que abrigamos em nossa mente. Chamamos cada ovelha pelo nome, quando examinamos nossos desejos e os sustentamos para se cristalizarem dentro de nós e, quando possível, tornarem-se manifestados. Esses pensamentos não se deixarão guiar por desconhecidos e até mesmo fugirão deles, porque não conhecem a sua voz. Os estranhos são os pensamentos de medo, dúvida, condenação, ciúme, inveja ou ansiedade que invadem a nossa mente. Se há, por exemplo, 20.000 ovelhas em um redil e 10 pastores para cuidar delas, na hora de soltá-las para conduzi-las ao pasto, cada pastor só precisa dizer: "Aqui, comigo." E os animais que ficam aos seus cuidados os seguem sem hesitar. Se um desconhecido chegar e usar as mesmas palavras, não haverá nenhuma reação das ovelhas. Isso significa que você, quando deseja alguma coisa, deve se ligar com o Todo-Poderoso, com a divina presença que habita o seu interior, que é o seu verdadeiro pastor. Nossa conscientização é a soma total de nossas crenças e aceitações, tanto conscientes quanto subconscientes. Esse estado de conscientização é o modo como pensamos, sentimos e acreditamos, e reflete para quem ou para o que damos permissão de entrada em nossa mente. Quando você descobrir essa verdade, descobrirá Deus em seu interior. Ele é a única presença, o único poder, a única causa e a única substância que existe em seu mundo. Antes de recebermos uma resposta às nossas preces, precisamos estabelecer o equivalente mental de cada desejo, que é o modelo que ele deverá assumir quando se concretizar. Fazemos isso ao pensar no que queremos com interesse e emoção, criando um quadro mental positivo e dedicando-lhe o máximo de nossa atenção. A repetição regular e constante desse equivalente mental o fará se aprofundar em nosso subconsciente, no qual se tornará uma convicção. Em outras palavras, qualquer desejo tem de ser depositado na mente subconsciente antes de poder ser realizado e tem de fazer parte do nosso ser antes de se materializar. Os hebreus antigos diziam: ser é ter. Quem tenta obter o que deseja por meios externos, sem investir em uma interiorização, está agindo como um ladrão, porque é o nosso próprio modo de pensar, sentir e acreditar que cria os acontecimentos de nossa vida. Digamos que você deseje ser curado de uma doença e recorra às afirmações positivas, dizendo frequentemente: "Estou curado." Essas repetições mecânicas não serão suficientes e não trarão o resultado desejado. Para isso, teriam de ser acompanhadas de sensação de alegria diante de uma cura já realizada e da certeza de que existe um espírito vital que o criou, partindo de uma célula pequenina. Essa infinita presença conhece todos os processos e funções do seu organismo e sabe o que precisa ser estimulado em seus órgãos, tecidos e células para que sejam totalmente restaurados. Ela tanto é capaz de cicatrizar um corte ou queimadura na sua mão, quanto de reativar seu complexo sistema imunológico para lhe devolver a integridade física. Para ser rico, por exemplo, você tem de primeiramente criar em seu interior a sensação de que é uma pessoa próspera e tomar consciência de que Deus, o Espírito que mora em seu coração, é a fonte original de tudo que existe neste universo, da qual veio o sapato que você usa, o chão que você pisa, o ar que respira, o pão em sua mesa, seus cabelos, suas unhas, a luz solar, as estrelas e os planetas. Então, com base em seu conhecimento, percepção, emoção e compreensão, a riqueza virá em abundância, porque nada, absolutamente nada, pode faltar aos filhos do Altíssimo. Quando você já tem a sensação de ser o que deseja e crê na existência de um poder infinito que lhe dá todo o apoio necessário e se movimenta em seu benefício, o seu ideal não demora a se concretizar e a luz eterna continua iluminando seus caminhos.
Entretanto, é inútil orar pedindo à infinita presença curadora que restaure sua saúde se, ao mesmo tempo, você estiver abrigando ressentimentos ou duvidando da possibilidade de ser curado. Assim, alguém que acredita que circunstâncias, condições, idade, raça, falta de dinheiro e muitas outras coisas podem prejudicar a possibilidade de atingir seu objetivo, está roubando de si mesmo a alegria de ver a prece atendida. Nada é capaz de se opor ao infinito, e foi o infinito que lhe deu o desejo de cura e lhe revelará o plano perfeito para ela ocorrer dentro da divina lei e da divina ordem. Todavia, a semente que você planta no solo de sua mente tem de obedecer a seus próprios princípios e leis para germinar. A semente de maçã dá origem a uma macieira, mas ela precisa ser depositada em solo fértil e receber cuidados constantes para que não lhe falte luz solar e água. A semente pode ser uma invenção, um livro, uma carreira, o desejo de ser melhor do que se é agora, e você terá de alimentá-la com a crença de que ela já germinou e se tornou realidade. Porque Deus está eternamente presente no seu interior, pronto para atender seus pedidos aqui mesmo, nesta vida. Eu gostaria de falar mais demoradamente sobre a meditação. Segundo dicionários, meditação é a prática de pensar profundamente em silêncio, especialmente por razões religiosas ou com o objetivo de acalmar a mente. Todos os seres humanos meditam, consciente ou inconscientemente. Nas civilizações orientais, a meditação consciente é uma prática milenar. Na Índia, por exemplo, o mestre ou guru dá uma palavra ao discípulo que deve ser repetida sem parar para facilitar a concentração. Em tempos recentes, o hábito da meditação disseminou-se pelo mundo e começou a ser recomendado por médicos, psicólogos e terapeutas para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Várias pessoas gostam de usar palavras do sânscrito, como Om, Aim ou Charim, mas a grande maioria dos meus leitores afirma preferir termos que lhes sejam mais significativos como insight, paz, eu sou ou amor divino, para facilitar a prática da meditação. Devo lembrar que qualquer palavra ou frase repetida com continuidade promove a concentração dos pensamentos e, por incrível que possa parecer, ficar dizendo batata frita sem parar também te ajudará a aquietar a mente para entrar em um estado de relaxamento que causará alívio das tensões, diminuição da pressão sanguínea e etc. Entretanto, frases como essa não o ajudarão a crescer em termos espirituais. Esse desenvolvimento é atingido com a repetição de afirmações como: o amor divino enche a minha alma. A paz de Deus reina na minha alma. Ou Deus vive dentro de mim. Porque ao se concentrar, o ideal é que se saiba o que se está fazendo. Repetir uma palavra qualquer sem dar atenção ao seu sentido não entrará numa elevação espiritual. Infelizmente, algumas pessoas meditam sobre coisas e situações negativas, como perdas financeiras, pane no carro, doença ou más decisões tomadas. Embora possa ser uma meditação inconsciente, ela é negativa e, como o indivíduo está dando toda a sua atenção e devoção a pensamentos desse tipo, eles serão aumentados pelas emoções e mergulharão na mente subconsciente. Mais cedo ou mais tarde se tornarão realidade na sua vida. Medite sempre sobre coisas, pessoas e situações verdadeiras, belas, nobres e dignas do pensamento de Deus. Uma vez perguntaram ao físico inglês Isaac Newton como ele conseguia fazer descobertas tão importantes sobre o funcionamento do universo, e a resposta foi: eu dirijo a atenção de minha mente para um determinado objetivo. Em outras palavras, ele concentrava seus pensamentos em uma solução, uma saída, em um final feliz. Eu já disse muitas vezes que a meditação tem o propósito de redirecionar sua mente para seguir os caminhos de Deus, permitindo que a divina lei e a divina ordem governem suas atividades em todas as fases de sua existência. Não existe nada de misterioso na meditação. De uma forma ou de outra, estamos sempre meditando, embora nem sempre de maneira construtiva.
O dramaturgo inglês William Shakespeare escreveu: "Todas as coisas estão prontas, se a mente está pronta." O livro do Gênesis diz que Deus descansou no 7º dia desde o início da criação do mundo, porque completou todas as suas obras, o que significa que, ao chegarmos a este mundo, todas as maravilhas da natureza já estavam feitas e encontravam-se à nossa disposição. Por isso temos de abrir nossas mentes e corações para aceitarmos as dádivas de Deus e sermos infinitamente gratos, por exemplo, pela luz do sol, pela água e pelo ar que respiramos. Podemos tirar uma caneca de água de oceanos, rios e lagos, ou um balde e até um barril, mas a quantidade de água existente no planeta será a mesma, porque foi criada na medida adequada para os filhos do Senhor. Eu costumo ensinar que devemos reorganizar nossa mente e fazer a nós mesmos uma pergunta simples que mudará todo o nosso modo de pensar. Como é a vida em Deus e no paraíso? A resposta sempre é simples. O paraíso é a infinita inteligência na qual vivemos, movimentamos-nos e atuamos no mundo. Deus é espírito, e esse espírito está dentro de cada um de nós, pronto para atender nossos pedidos e nos dar harmonia, amor, alegria, paz, perfeição e toda a indescritível beleza que existe em nosso planeta. Por que esperar pelo amor? O amor já está em seu coração, basta afirmar: "O amor de Deus enche a minha alma", e isso se torna realidade. Por que esperar pela paz? A paz de Deus enche a minha alma. A alegria do Senhor já está dentro da sua mente subconsciente. Ele dá forças para abrir seu caminho no mundo. A harmonia de Deus está em sua mente e no funcionamento do seu corpo. Deus é a absoluta harmonia. O poder do Altíssimo existe dentro de você e é eterno e infinito. Deus tem todas as respostas e tudo o que você possa vir a desejar ou precisar já está pronto e à sua espera. Então, por que esperar? Se você diz, "Um dia serei feliz", esperando que alguma coisa que existe no mundo lhe traga felicidade, ficará muito decepcionado, porque é você mesmo que cria sua felicidade. Experimente agir de outra maneira. Por exemplo, se está precisando de uma orientação sobre o rumo que deve tomar em sua vida, afirme: "A infinita inteligência sabe a resposta, o caminho que devo tomar. Antes mesmo de colocar meu pedido em palavras, peço o auxílio da suprema sabedoria, porque sei que faz parte da sua natureza responder aos meus anseios. Eu reconhecerei imediatamente a resposta quando ela chegar à minha mente racional, sob a forma de uma intuição, de um desejo ou de um impulso. É impossível para eu ignorá-la quando ela surgir." Depois de repetir muitas vezes essas afirmações, afaste-as do seu pensamento na certeza de que seu pedido foi entregue à infinita inteligência que habita o seu subconsciente e de que a resposta virá inevitavelmente. Você saberá quando essa entrega acontecer, pois sua mente racional estará em paz e não tentará negar o que já foi afirmado e decretado. Deitar-me faz em verdes pastos. Estou escrevendo este capítulo do livro na cidade de Laguna Beach, na Califórnia. Ontem recebi uma carta de uma mulher do Havaí contando que meditou muito sobre essa frase. 3 vezes por semana ela passava meia hora focalizando sua atenção nessa promessa do Salmo 23, analisando-a sob todos os pontos de vista, procurando entender seu significado mais profundo e como ela se aplicaria ao seu caso. Depois de algum tempo, chegou à conclusão de que, em sua meditação, a frase representava paz de espírito, contentamento, tranquilidade, abundância e segurança. A imagem mental que associou a ela foi a de uma vaca deitada em uma pastagem ruminando tranquilamente. Percebeu que, ao ruminar seu bolo alimentar, a vaca absorvia, digeria e transformava tudo o que havia comido em ossos, músculos, tecidos, órgãos, sangue e leite. E isso representava que ela mesma estava ingerindo, digerindo e absorvendo as verdades implícitas na frase do Salmo 23.
até elas também se tornarem parte do seu ser. Lembrei-me de que no livro de Levítico o Senhor fala a Moisés e a Arão: podereis comer todo animal, a vaca nesse caso, que tem os cascos fendidos, partidos em 2 unhas e que rumina. E me conscientizei de que a divisão do casco pode representar um entendimento nítido das verdades de Deus, a separação entre o que é falso e o que é verdadeiro. Ruminar é a atenção e o devotamento que devemos dedicar às verdades divinas. Esse é um belo exemplo de meditação e mostra evidentemente que ninguém precisa se preocupar em usar palavras rebuscadas ou imagens supostamente espiritualizadas para se conectar à infinita inteligência. Ela foi prática, simples e eficiente. A mulher havaiana estava com problemas financeiros sérios, porque investira grande parte de suas economias em um mau negócio. A qualquer momento iria perder a linda casa em que vivia desde o início do seu casamento. Para agravar a situação, depois de muitos desentendimentos, seu filho saíra de casa e há tempos não mandava notícias do seu paradeiro. Ela persistiu nas suas sessões de meditação e, semanas depois, recebeu uma carta de um advogado informando o falecimento de um irmão de sua mãe, que sempre vivera no exterior, e como o tio não deixara descendentes, ela era sua única herdeira legal. A soma que recebeu foi mais do que suficiente para resolver seus problemas financeiros. Seu filho voltou para casa, passaram um bom tempo no Canadá, acreditando que lá a grama fosse mais verde, mas se convencera de que seu lugar verdadeiro era no Havaí. Estava mais maduro e disposto a se reconciliar definitivamente com a mãe. A mulher havaiana fez uma meditação muito construtiva, apropriou-se mentalmente das grandes verdades que acabaram se tornando uma parte viva do seu ser, tal como acontece um pedaço de pão ou uma banana que, depois de comidos e digeridos, passam a fazer parte da corrente sanguínea. Ela escolheu uma frase que pareceu simpática e dedicou-se a procurar entender a profundidade do seu significado. Tomou a decisão de incorporar essas verdades e conheceu a força do seu poder curador, que trouxe grande harmonia à sua vida. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Na Bíblia, o pastor é um símbolo para o poder orientador, curador e protetor da presença divina que habita nosso interior. Você também se torna um bom pastor quando reconhece e acredita que Deus, a suprema inteligência, é a única presença e o único poder, a única causa e a única substância de todos os acontecimentos de sua vida. Ele é o poder que o faz andar, erguer uma cadeira, dirigir um veículo, trabalhar, estudar e tudo mais. Ele é um poder invisível. Quando essa convicção ficar entronizada em sua mente, você passará a ser dirigido e abençoado de infinitas maneiras, porque a natureza da infinita inteligência é responder aos desejos dos seus filhos. Pô-lo-ei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Salmo 91, 14 e 15. Nome, no sentido bíblico, significa natureza, o modo como esta atende nossos pedidos. A expressão águas tranquilas representa a mente plena de paz, equilibrada e serena. Nesse estado mental, você contempla o poder, a sabedoria e o amor do infinito, e, ao fazê-lo, submerge na sagrada onipresença, banhado pelas águas da fonte da paz, da alegria, da plenitude e da vitalidade. Você entrou no retiro do Altíssimo e sabe que sua natureza é abençoá-lo. Refrigera minha alma. Quando escolhemos Deus, a suprema inteligência, como nosso pastor, nossos cantos são canções de triunfo. Emerson escreveu: sua atitude mental será o solilóquio da alma amorosa e contemplativa. A prece é a contemplação das verdades de Deus a partir do ponto mais elevado do espírito, porque estamos reconhecendo que o Espírito Eterno existe dentro de nós e sabemos que teremos uma resposta aos nossos clamores. O Espírito Eterno ouve todos os seres humanos.
não faz discriminação de pessoas e atende tanto ao profundamente religioso quanto ao ateu ou ao agnóstico. Pede e receberás. Ele não tem vínculos com religiões ou credos, não é propriedade exclusiva do cristianismo, nem do judaísmo, nem do islamismo, do budismo, do shintoísmo, do xamanismo, etc. O amor de Deus pertence a todos os seus filhos, e suas leis, como quaisquer outros princípios e leis da natureza, são impessoais. Ao reconhecer que o poder é uno e indivisível, você rejeita todo medo e as falsas crenças que perturbam este mundo em que vivemos. Sejam quais forem os temores, as frustrações e as falsas crenças que outras pessoas tenham introduzido em sua mente subconsciente, eles podem ser expurgados e eliminados, porque você clama com coragem que o infinito oceano da vida, do amor e da verdade inunde o seu eu mais profundo, purificando, curando e transformando todo o seu ser para que se ajuste ao divino modelo de harmonia, plenitude e paz. O processo é similar ao ato de derramar água destilada em uma garrafa de água suja. Depois de algum tempo, chega o momento em que a última gota de água suja é removida. Assim atua a prece, que ao encher sua mente com as verdades de Deus, expulsa dela tudo o que é diferente dele. Quando você reconhecer a supremacia do poder curador e criador dos seus próprios pensamentos, terá escolhido o Senhor como seu pastor e sentirá sua alma leve e refrescada. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sente-se em um lugar tranquilo, respire fundo algumas vezes para relaxar sua musculatura, feche os olhos e procure se interiorizar, entrando em contato com sua mente mais profunda. Agora, afirme suavemente que a sabedoria de Deus está ungindo o seu intelecto e é uma lâmpada que ilumina seus pés e seu caminho. Afirme que o amor divino vai sempre à sua frente na jornada da vida, endireitando e aplainando as estradas que você percorre nessa existência. Volte-se sempre para a infinita presença e pense, fale, atue e reaja a partir do seu centro divino. Saiba, sinta, perceba e afirme que o Espírito Infinito é o seu guia, conselheiro, chefe e patrão, constantemente lhe orientando para que você atue de forma correta. Diga: daqui em diante eu penso corretamente, porque meus pensamentos têm as verdades eternas e os princípios da vida como base. Eu sinto que estou certo e que ajo de maneira correta. Tudo o que faço está de acordo com os princípios da divina lei e da divina ordem. Sei que Deus é eterno, o Todo-Poderoso, que tudo sabe, tudo vê, e está sempre orientando seus filhos na direção da prosperidade. Portanto, conscientizem-se de que o infinito está no seu interior e é chamado de o Eterno, o que tudo sabe, o que sempre se renova, o único que vive nos corações dos seres humanos. É mais antigo do que a noite ou o dia, mais novo do que um recém-nascido, mais luminoso do que a luz, mais escuro do que as trevas. Está além de todas as coisas e criaturas, mas ainda assim fixado no coração das pessoas. É dele que surgem os mundos resplandecentes. Nosso mundo inteiro, como o conhecemos, saiu dele, a única presença, o único poder. E você também. Você foi gerado pelo infinito. O mundo inteiro é uma criação do infinito. Nos Upanishads, os livros místicos dos hindus, está escrito: Deus pensa e mundos surgem. A ciência moderna também diz que nosso mundo é um pensamento do único, do belo, do bom, ao afirmar que nosso universo é matematicamente ordenado por uma suprema inteligência, a ponto de os astrônomos poderem calcular o dia em que o cometa Halley voltará a passar pela Terra, e até as frações de segundo no momento exato. É divinamente ordenado, de modo que os astronautas, antes do lançamento do foguete, podem calcular quando e por quanto tempo poderão ficar caminhando no espaço. Essas pessoas não têm fé em uma personalidade humana, corpórea,
nem em um dogma ou igreja. Elas têm fé nas leis criativas da mente e em princípios e leis que jamais mudam, que foram as mesmas no passado e serão as mesmas no futuro. Os engenheiros têm fé nos princípios da matemática e, quando constroem pontes e edifícios, usam os princípios universais da tensão de deformação. Eles fazem o cálculo do projeto usando a matemática. Os navegadores que cruzam o Oceano Pacífico não sabem qual é a sua exata localização, mas, analisando a posição das estrelas, calculam a latitude e a longitude do ponto em que se encontram. Se você estiver se sentindo perdido, focalize sua atenção na grande estrela que vive em seu interior, no Eu Sou, a presença de Deus, o Om hindu, o Espírito Vivo Todo-Poderoso. Entre em contato com Ele, que é o onisciente e onipotente e criou o mundo inteiro. Conscientize-se de que a infinita inteligência sabe todas as respostas, conhece todos os caminhos e lhe revelará os meios que o ajudarão a alcançar o seu objetivo. É por isso que em Isaías 65:24 está escrito: Antes que me chamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Sim, antes de você fazer o seu pedido, a resposta já está pronta à sua espera, porque a infinita inteligência só atua por seu intermédio. Ela lhe deu o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolher, a capacidade de analisar os prós e os contras de uma situação e a iniciativa que lhe permite pôr suas ideias em movimento. Você tem plena liberdade de ser um assassino ou uma pessoa santa. Não é obrigado a ser bom, honesto, amoroso ou bem-sucedido, porque não é um animal governado pelo instinto. Você pode escolher habitar o reino de Deus que está em seu interior. Pode escolher a harmonia e agir da forma correta, que é o princípio da vida. Pode escolher beleza, amor, inspiração, abundância e segurança, e usufruir os infinitos recursos que existem na infinita presença que estão à sua disposição. Seu estado de conscientização é Deus em seu interior. Ele é o modo como você pensa, sente, acredita e concede permissão. Não existe outra única causa, único poder ou única substância neste mundo. Portanto, se você for sábio, começará a acreditar na bondade de Deus agindo aqui e agora, no mundo dos vivos, na sua orientação, harmonia e amor, e saberá o que é viver na justiça e gozar da paz dos justos. Ainda que eu andasse pela sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Habitue-se a irradiar paz, amor e boa vontade para todos os que cruzam o seu caminho. Imagine-se indo visitar um amigo que está hospitalizado, doente. A vibração mental e espiritual que emana do seu coração abençoará a pessoa enferma e todos os que a cercam ou cuidam dela. A propósito, quando for ver um enfermo ou orar por ele, jamais se identifique com sintomas, dores ou condições orgânicas. Pense na presença de Deus que habita o interior dessa pessoa e imagine que a vitalidade, a saúde e a perfeição do infinito estão se manifestando nela. Veja-a em sua casa, junto de seus entes queridos, levando uma vida normal. Não permita que sua atenção se concentre na fraqueza e no abatimento do doente, porque isso seria fortalecer a enfermidade. Se você está orando por saúde, perfeição, paz e harmonia e para um milagroso poder curador fluir pelo organismo de um doente, crie um quadro mental no qual o veja agindo normalmente, cuidando da casa, trabalhando no escritório, vigoroso e saudável, porque a imagem precisa concordar com suas afirmações. Eu costumo dizer que a maioria das pessoas não sabe orar, e por isso causa mais mal do que bem, porque ao rezar visualiza o doente combalido e sofredor, o órgão afetado, um tumor e etc. Outra possibilidade é olhar para o relatório médico e dizer algo como: coitadinho, é um caso perdido. Dessa vez ele não escapa, ou alguma coisa parecida. Isso não é orar. Sua simples presença pode abençoar um doente se você tomar a atitude correta. Irradie fé, confiança e amor e diga-lhe que o milagroso poder criador vive dentro dele, estimulando-o a crer que Deus é vida e está sempre pronto para curar. Faça isso sempre que for a um hospital ou visitar alguém enfermo.
Dele, uma transfusão de vida, amor e beleza. Deus é vida, a vida que você está vivendo agora. A vida não pode morrer, porque isso seria um absurdo. Não existe morte e não devemos falar sobre ela. A ideia de morte é uma sombra e uma sombra não tem realidade. Como Deus poderia morrer? Deus nunca nasceu e nunca morrerá. A água não pode afogá-lo, o fogo não pode queimá-lo, o vento não pode levá-lo para longe. Ele é o princípio vital que anima todos os seres humanos. Como a vida pode ser morte? Aquilo que chamamos de morte nada mais é do que a entrada em uma quarta dimensão da vida, o lugar ao qual vamos todas as noites quando dormimos. Um dia iremos para a quarta dimensão e não voltaremos, e os ignorantes à nossa volta dirão que estamos mortos. Não, pois nossa jornada de vida avança de glória em glória, de sabedoria para mais sabedoria, sempre para frente, sempre para o alto, na direção da perfeição de Deus. Afirmo que não existe morte. Quando uma lâmpada queima, você diz, esse foi o fim da eletricidade. Ou vai pegar uma para trocar. Ora, a eletricidade existe e existia milhões e milhões de anos antes de Jesus, Moisés, Elias, Maomé ou Buda caminharem nesse planeta. Eles poderiam ter usado a eletricidade, mas não a descobriram. Não surgiu um modo como fazê-la trabalhar para o nosso bem em suas mentes. Nossos ancestrais também poderiam ter descoberto os princípios do funcionamento do rádio, da televisão, de submarinos ou aeronaves, porque eles existem desde a criação do mundo e jamais mudaram. Entretanto, as ideias que levaram a essas invenções não atingiram a sua mente racional. Talvez nem pensassem em que algo desse tipo fosse possível. Afinal, eram humanos como nós, e todos os humanos são filhos de Deus. Existe uma única vida, um único espírito, e somos filhos do único. Algumas pessoas nasceram com uma parcela de divindade maior e entenderam mais cedo que temos o progenitor em comum, o princípio da vida. É por isso que todas as religiões do mundo proclamam Pai Nosso, Pai Eterno. Assim, quando você irradia paz, amor e boa vontade para outra pessoa, pode ser considerado um egoísta, porque também está se abençoando. Da mesma forma, quando maltrata alguém, você também está se maltratando. Em termos subjetivos, todos nós somos um. Objetivamente, é que parecemos ser diferentes uns dos outros. Pense no globo terrestre, nos continentes e as centenas de países vistos acima do nível do mar, que parecem muito diferentes entre si. Entretanto, todos estão unidos nas profundezas dos oceanos porque as terras secas fazem parte de uma única massa. Não existe fim para a humanidade. Nossa jornada é sempre para a frente, para o alto, na direção da perfeição do Pai. E ninguém pode ser menos amanhã do que é hoje. A vida não olha para trás nem fica contemplando ontem. Uma maçã podre pode estragar uma maçã nova, que durará menos. Mas uma maçã nova não tem como revigorar uma maçã podre. Você acha que George Washington ou o presidente Kennedy estão enterrados em algum lugar? Que absurdo, ninguém está enterrado em cemitérios ou mausoléus. Os restos dos corpos físicos podem ter sido depositados nestes locais, mas a pessoa verdadeira continua viva. Ora, se um piano ou violino pegar fogo e se transformar em cinza, será o fim da música? É óbvio que não. A música é algo que existe e transcende qualquer tipo de instrumento. O mesmo acontece com os seres humanos. A vida existe, é uma só. É por isso que pessoas elucidadas e espiritualizadas não costumam visitar cemitérios. Uma vez um discípulo perguntou a Sócrates, Mestre, onde deveremos enterrá-lo? O grande filósofo grego soltou uma gargalhada e falou, se vocês conseguirem me pegar, me enterrar em algum lugar, que seja em qualquer lugar. Nosso corpo atual vai se decompor e se tornará solo, grama, chuva e neve. Quem imagina que vai acabar em cemitério está se identificando com a carência, a limitação, o término e a miséria, criando túmulos em sua mente e atraindo doenças. Jamais faça isso. Se você quer homenagear seus entes queridos, dê-lhes muito amor, porque eles estão à sua volta, separados de você apenas pela frequência das vibrações, que é completamente diferente da sua.
Nós também temos um corpo mais rarefeito, que muitos chamam de corpo etéreo, que nos permite entrar em outra dimensão e permanecermos nela por curtos períodos de tempo. É o que acontece quando dormimos. A vida é uma constante expansão. O bebê que morreu dentro do ventre da mãe continua crescendo e evoluindo em beleza e sabedoria, expandindo-se como uma nota graciosa na grande sinfonia da criação. Quando você o encontrar na outra dimensão, ele será um menino ou uma menina. Quando você o encontra na outra dimensão, ele é um menino ou uma menina. Se você tem medo da morte, do dia do julgamento, do purgatório ou de outras coisas dessa natureza, está se deixando governar por ignorância, ilusão e crenças falsas de todos os tipos. Porque Deus não criou com o espírito do medo, mas com o espírito do poder, do amor e de uma mente sadia. Na linguagem bíblica, a morte é a ignorância da verdade, e só morremos para as crenças falsas, para as ilusões do mundo, para os credos e dogmas do mundo. Qualquer prece feita para pedir uma mudança é uma morte. Você tem de morrer para o que é atualmente, de modo a poder ser o que sonha ser. Tem de morrer para a crença da pobreza para ser capaz de ressuscitar um Deus da opulência em sua própria mente. Repito que, na Bíblia, a morte é a ignorância da verdade de Deus. A ignorância é o único pecado, como o Buda descobriu no seu longo caminho para atingir a iluminação. Ele perguntou a Brahma, Deus, qual era a causa de todo o sofrimento e miséria do mundo, e a resposta foi a ignorância. Ensine a verdade e o povo se libertará. Ele disse isso 5.000 anos antes de Cristo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sou, perguntou a Moisés, o que tens em tua mão? Ele respondeu que era uma vara, e Deus mandou atirá-la ao chão. Ela se transformou em uma cobra. Moisés foi instruído a pegar a cobra pelo rabo e ela voltou a ser sua vara. Também foi com ela que o profeta golpeou a rocha e dela saiu água. Foi essa mesma vara que engoliu todas as varas falsas dos egípcios. A vara é o poder de Deus. Quando você toca esse poder, quando recorre a esse poder, a vara engole todas as varas dos egípcios, a ignorância, o medo e as crenças falsas. A vara representa a sua autoridade como filho de Deus e a capacidade de usá-la. A vara e o cajado de Deus o consolam, o tranquilizam, porque só existe paz quando você sabe onde está o poder. Quando sua mente está tranquila, a resposta vem. A paz enche sua alma logo que você descobre a infinita presença e o infinito poder dentro do seu ser, e nada pode se opor a ele. Não existe nenhum tipo de poder no sol, na lua, nas estrelas, em bruxaria, na prática de voodoo ou em coisas parecidas, porque eles só adquirem a força que você lhes dá devido à sua ignorância. O pensador científico não concede poder a coisas ou fenômenos da natureza, só o Criador. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Seus verdadeiros inimigos são seus pensamentos, medos, ciúmes, invejas, dúvidas, raivas, rancores e sua má vontade. Portanto, quando lhe ocorrerem pensamentos negativos, expulse-os da sua mente com fé em Deus e no bem que Ele quer lhe dar. Os mais tóxicos dos venenos mentais são a autodepreciação e a autocondenação. Esses sentimentos devem ser eliminados como a repetição da grande verdade. Exalto Deus dentro de mim, que é o Todo-Poderoso para me curar de todos os males, sejam físicos, sejam espirituais. Uma moça estava processando o tio com a intenção de anular um testamento para ficar com parte do dinheiro, e não hesitava em fazer calúnias e graves acusações. O homem estava indignado e não conseguia pensar em outra coisa. Sentia que ia ter um colapso nervoso a qualquer momento. Porém, quando se deu conta do modo como agia, parou de brigar com o assunto e começou a se alimentar espiritualmente com as grandes verdades do infinito por meio da meditação. Meditar é concentrar a atenção em uma determinada verdade até que ela se torne parte de nós. Não há nenhum mistério nisso.
Então o homem começou a pensar nas grandes verdades do infinito e passou a contemplar a paz, a harmonia e a ação divina correta. Entregou-se a Deus com a confiança de que ele lhe traria uma solução. Parou totalmente de conceder poder à sobrinha, que não tinha nenhum direito legal sobre a herança e era rancorosa e ávida por dinheiro. O processo acabou sendo arquivado por falta de provas. Um médico amigo meu disse-me que a divulgação exagerada do fato de artistas e mulheres de políticos terem desenvolvido câncer de mama resultou em um grande afluxo de clientes ao seu consultório. Elas queriam se submeter aos exames adequados para o caso. O médico acrescentou que as campanhas para informar o povo sobre doenças como câncer, tuberculose, problemas cardíacos, etc., veiculadas pelos meios de comunicação, em especial a televisão, causam mais mal do que bem, porque ao tentarmos lutar contra uma ideia, só conseguimos ampliá-la. É errado lutarmos contra pensamentos negativos. Ele também salientou que o medo constante do câncer por parte dessas mulheres mais cedo ou mais tarde criará exatamente o que mais temiam. Quando lhe ocorrerem pensamentos negativos, ignore-os e focalize sua atenção em ideias positivas sobre o amor, paz, plenitude e perfeição de Deus. E você automaticamente se elevará acima do medo, das crenças falsas e das mentiras da propaganda de massa. Na Índia, é comum a família espiritualizada ensinar seus filhos a fazerem a seguinte afirmação desde muito pequenos: eu sou muito saudável, Brahma é a minha saúde. Eles aprendem a repeti-la muitas vezes durante o dia, até se tornar um hábito. Como todas as crianças são impressionáveis e possuem uma mente maleável, vão pouco a pouco aumentando sua imunidade às doenças. Lembre-se de que seus filhos crescem absorvendo o clima mental dominante de sua casa. Por isso, evite ameaçá-los com castigos vindo de Deus e ensine a eles a regra de ouro e a lei do amor. Instrua-os a respeitar a divindade em seu interior e em todos os seres humanos. Unges a minha cabeça com óleo. Ungir com óleo é conferir poder e iluminação, e significa que a infinita presença curadora agora atua em seu benefício e que a sabedoria de Deus penetra no seu intelecto. Você está consagrado pelo amor divino e recebeu a bênção da alegria. Um dos modos mais eficazes de receber uma proposta à sua prece é imaginar que está falando diretamente com o infinito no silêncio da sua alma. Ao se deitar para dormir, repita a frase: "Obrigado, Pai", muitas vezes, até se sentir tomado pela gratidão. Ela passará a ser sua canção de ninar. É inútil tentar mudar o infinito por meio de súplicas ou repetições infindáveis de orações e rituais. Mas quando você entra em um clima de gratidão e eleva-se ao ponto da aceitação, as coisas boas da vida começam a fluir em seu favor. Você deve agradecer ao infinito antes de receber a resposta ao seu clamor. Não somos capazes de criar harmonia, paz, amor ou beleza. Não criamos porque essas coisas já existem e existiam antes de chegarmos a este mundo, todas elas criadas por Deus. Ele jamais muda e certamente não se modificaria porque alguém é católico, protestante, judeu, muçulmano, budista ou professa qualquer outra religião, seita ou filosofia. Somos nós que temos de nos elevar até a verdade de Deus, e quando afirmarmos e acreditarmos que Ele está sempre disposto a dar o melhor para os seus filhos, nossas preces serão atendidas. Tentar mudar o modo de agir de Deus é sinal de superstição e ignorância crassas. Meu cálice transborda. O cálice representa o seu coração, que por meio da contemplação pode se encher com as grandes verdades de Deus. Ao meditar sobre a beleza, a glória e as maravilhas do infinito, você gerará automaticamente uma sensação de amor, paz e alegria que envolverá e impregnará seu coração e que, por ser tão grande, pode ser dividida com os outros. Seria como se dissesse: bebei desta taça, bebei amor, sabedoria, poder e beleza. Porém, lembre-se de que não poderá oferecer do seu cálice se ele não estiver cheio. Ninguém pode dar o que não tem.
O cálice, portanto, é o seu coração. Você descobrirá que emana satisfação, cordialidade, alegria, genialidade e boa vontade aos que o cercam, enquanto enche a sua alma de amor. O amor de Deus dissolve tudo o que há de negativo no seu subconsciente e você será tão livre como o vento. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. À medida que você continuar a meditar e absorver essas verdades, descobrirá que todas as áreas da sua vida funcionam em harmonia para lhe trazer tudo o que é bom. O amor divino vai à sua frente, desobstruindo e aplainando os seus caminhos. E a paz, o amor e o júbilo do Senhor o farão expressar seus talentos no nível mais alto. Quem medita sobre as verdades de Deus, constata como suas estradas são agradáveis e experimenta pensamentos de paz. Habitarei a casa do Senhor por longos dias. Agora você é um templo do Deus vivo. Está na casa do Senhor, morando no paraíso, porque o paraíso é a infinita inteligência dentro da qual você vive, movimenta-se e é. Você habita a casa de Deus, a sua mente, quando se lembra regular e sistematicamente de que o Espírito Infinito é o seu guia, seu conselheiro, e de que você está sendo sempre inspirado pelo Altíssimo. Olhe para Deus como seu Pai, como a fonte infinita de tudo o que é bom, sabendo que nada lhe faltará na vida porque Ele o ama e só quer o seu bem. O tabernáculo de Deus é formado pela humanidade. Ele próprio habita os seres humanos e faz deles seu povo escolhido. Agora, você está enraizado no infinito, está à vontade com Deus, que lhe dá repouso e segurança. Sente-se tranquilo, em paz, relaxado, completamente livre do medo, porque onde você está, Deus também está, e você caminha com Ele na jornada pela escada celestial que não conhece fim. Agradeça constantemente ao Senhor e sua companhia, e você progredirá de maravilha em maravilha, de oitava em oitava, de sabedoria em sabedoria, de beleza em beleza, porque não existe fim para a glória, que é a sua agora e eternamente. Resumo do capítulo. A meditação determina o seu destino. Todos nós meditamos, mesmo que não tenhamos consciência disso. Seus pensamentos e emoções controlam o seu destino. A meditação é tão real e natural como a respiração, a digestão e a assimilação. Deus é o Espírito vivo dentro de você, a suprema inteligência, o princípio vital. Jamais ficaremos carentes do que é bom se escolhermos a infinita inteligência como guia e conselheira. Medite sobre tudo o que é verdadeiro, belo, nobre e digno de Deus. O processo pode ser comparado a comer as verdades grandes e a mastigá-las, focalizando toda a sua atenção nesse alimento. O pastor da Bíblia simboliza o poder protetor, orientador e curador da divina presença que habita o seu interior. Você também é um bom pastor quando sabe e acredita que Deus, a suprema inteligência, é a única presença e o único poder, causa e substância, e dedica-se a cuidar dos seus pensamentos, que são suas ovelhas, seguindo os preceitos divinos. Feche os olhos, respire fundo, relaxe a musculatura e afirme suavemente que a sabedoria de Deus unge o seu intelecto e é sempre uma lâmpada a iluminar os seus caminhos. Volte-se constantemente para a infinita presença e pense, fale, atue e reaja a partir do centro divino que está dentro do seu ser. Saiba, sinta e afirme que o Espírito Infinito é o seu guia, conselheiro, sócio, chefe e patrão, e que a divinação correta o governa em todas as ocasiões. Se você tem medo da morte, da vida depois da morte, do dia do julgamento, do purgatório e de outras coisas dessa natureza, está sendo governado por ignorância, ilusão ou crenças falsas de todos os tipos, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim um espírito de amor e de poder e uma mente sadia. Na linguagem bíblica, a morte é a ignorância da verdade, e essa é a única morte que existe.
O tabernáculo de Deus é formado pela humanidade. Ele habita os seres humanos e faz deles o seu povo escolhido. Agora você está enraizado no divino, está à vontade com Deus que lhe dá repouso e segurança, deixando-o em paz, tranquilo e relaxado, completamente livre do medo. Onde você está, Deus também está, e você habitará nele para sempre. Esta foi a leitura do capítulo 5 do livro Aumente o Poder do Subconsciente para vencer o medo e a ansiedade, do Dr. Joseph Murphy. Eu sou a Anne e convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado das próximas publicações. Deixe o seu like. Se fizer sentido para você, deixe também um comentário e compartilhe com alguém que você acredite que vá receber bem essas palavras e que vai gostar da leitura desse livro. Até o próximo vídeo, ou até o próximo áudio-vídeo. Deus abençoe o seu dia.